Em Deuteronômio capítulo 6, os irmãos vão acompanhar a leitura dos 9 primeiros versículos. Deuteronômio 6, de 1 a 9. Assim nos diz a palavra do Senhor. Estes, pois, são os mandamentos, os estatutos e os juízos que mandou o Senhor teu Deus, se te ensinassem, para que os cumprissem na terra a que passas a possuir, para que temas ao Senhor teu Deus e guardes todos os seus estatutos e mandamentos que eu te ordeno, tu e teu filho e o filho de teu filho, todos os dias da tua vida, e que teus dias sejam prolongados. Ouve, pois, ó Israel, e atenta em os cumprires, para que bem te suceda, e muito se multipliques na terra que mana leite e mel, como te disse o Senhor, Deus de teus pais. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e ao deitar-te e ao levantar-te. Também as atarás como sinal na tua mão, e te serão por frontal entre os olhos. E as escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. Que Deus nos abençoe, irmãos, em nome de Jesus. Amém. O título da mensagem de hoje, irmãos, é A Graça de Deus no Lar. A Graça de Deus no Lar. Nesse mês de maio, nós estamos enfatizando e dedicando tempo para a nossa reflexão sobre a família, sobre o casamento, porque, como temos aprendido, o inimigo sempre atacou a família, desde o Éden. Aliás, todas as obras de Deus, tudo aquilo que Deus criou, o inimigo arrumou uma maneira de distorcer, prejudicar e atacar gravemente, fortemente. A família foi a primeira instituição. Como falamos alguns minutos atrás, a família, irmãos, ela é plano de Deus. A família é projeto de Deus. A família é criação do Senhor. A família foi instituída por Deus. A família não nasceu do acaso, ela não é obra do acaso, ela não é algo que o governo impôs ou que a sociedade impõe. Negativo. A família, ela é da autoria de Deus. Deus assim quis. Então Ele criou a família. Ele estabeleceu a família e Ele deu direcionamentos para os pais, para o marido e para a mulher. Deu a bênção da procriação e os ensinou a criar, a educar e a ensinar esses filhos no temor desse Deus que é o Criador de todas as coisas. O contexto desse texto aqui é muito interessante. O contexto desse texto, irmãos, está no livro de Deuteronômio, e a palavra Deuteronômio ela é formada por duas palavras, deutero, outros, nomos, leis. Deuteronômio significa repetição de leis e outras leis. Reverendo, que outras leis são essas? São as repetições das leis que estão lá no livro de Levíticos. Quando a gente faz o comparativo entre os livros de Levítico e Deuteronômio, nós vamos perceber que há muita, mas muita similaridade mesmo. Aqui em Deuteronômio, o autor, Moisés, ele vai repetir as leis que estão lá em Levíticos e vai estabelecer outras leis. E alguém poderá pensar, mas reverendo, por que essa repetição? Já não bastava aquele primeiro tratado? Sim, eu penso que seria suficiente se o homem não tivesse a capacidade de esquecer. Ai, como nós somos pródigos em esquecer as coisas. E a gente se esquece mesmo. E o povo de Deus era pródigo no esquecimento. Então, Deus faz isso. E por que Deus faz isso? Porque agora, como diz o verso de número 1, o povo de Israel, irmãos, já estava às portas de adentrar a terra prometida. Então, antes de entrar na terra prometida, que isso vai acontecer no próximo livro
que é o livro de Josué, não é? Como a gente muito bem sabe, o povo de Israel vai atravessar o Rio Jordão e entrar na Terra Prometida, não sob a liderança de Moisés, mas agora sob a liderança de Josué. Então, antes de entrar na Terra Prometida, Deus reúne o seu povo e por meio de Moisés, Deus fala a eles. Observe bem o verso primeiro, quando ele diz assim: esses são os mandamentos, os estatutos e juízos que mandou o Senhor teu Deus te ensinasse para os cumprires na terra que passas a possuir. Ou seja, vocês ainda não entraram, mas deixa eu refrescar a memória de vocês de como há de ser o procedimento da família nessa nova terra. Aí ele vai dizer: só há um Deus e você vai honrar esse Deus e vai ensinar sobre esse Deus aos seus filhos. É assim que vai ser lá. Não vai ser assim apenas e tão somente aqui, mas para onde vocês forem, vocês são o meu povo. Isso não vai mudar nunca e jamais. Aquela terra onde eles passariam a possuir a terra prometida, irmãos, já era uma terra habitada por outros povos. Aqueles povos tinham seus deuses, eram deuses pagãos. Os povos eram pagãos, tinham costumes totalmente diferentes, tinham uma cultura totalmente diferente, tinham hábitos totalmente diferentes. Então Deus está dizendo: olha que vocês vão para aquele meio, mas vocês não vão se misturar, porque vocês são o meu povo, eu sou o Deus de vocês. Lá vocês continuarão a agir como vocês estão agindo aqui agora. Não se esqueçam disso. Não é porque vocês estão indo para um lugar novo onde ninguém conhece vocês que vocês vão se esquecer de mim, porque eu não vou me esquecer de vocês. Por isso o título da mensagem: a graça de Deus no lar. A família, irmãos, precisa da graça de Deus. E essa graça não deve ser apenas e tão somente algo conceitual, mas algo prático, algo real, algo que seja evidenciado no dia a dia da família, e é isso que Deus vai resgatar na memória do seu povo. A primeira lição que nós aprendemos, irmãos, sobre esse tema, a graça de Deus no lar, é que Deus vai refrescar a memória do seu povo de que a graça começa na centralidade de Deus no coração do homem. A graça começa na centralidade de Deus dentro do coração do homem. Volte o seu olhar para os versos 4 e 5. Os versos 4 e 5 falam sobre essa centralidade de Deus dentro do coração do pai, da mãe, dos responsáveis. Os versos dizem: ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Observe muito bem que antes de todas as coisas no lar, os pais têm que ter esse compromisso com Deus. E esse compromisso não é apenas um compromisso semântico, ou seja, de representatividade de palavras, mas é algo que reflete o compromisso com Deus. Ame ao Senhor sobre todas as coisas. Interessante quando ele fala aqui no verso 4, no verso 5, amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração. No hebraico não existe a palavra coração, porque para o judeu coração não é nada. Coração é para nós ocidentais, o coração é o centro dos sentimentos, né? Por isso que geralmente quando éramos mais jovens, hoje nem tanto, mas deveríamos, né? A gente falava assim: ai querido, eu te amo de todo o meu coração. Não é? O judeu não falava assim, o judeu falava: eu te amo de todo o meu estômago. Parece que ele queria que a esposa fosse cozinheira. Não é? É porque a palavra coração só existe para a nossa tradução. Aqui é vísceras, ou seja, as entranhas. Então ele está falando de um amor que não é semântico, palavra, é algo entranhado. E ele diz: é assim que tem que ser o amor de vocês para com Deus. Se isso não houver, não adianta absolutamente nada. Então o compromisso começa dentro do coração. A graça de Deus, irmãos, começa exatamente nessa centralidade de Deus dentro do coração. É começar a ter essa relação correta com Deus, de quem é Deus dentro do lar. Que lugar ocupa Deus dentro do lar? Antes de qualquer prática doméstica, ele ordena a adoração. Ele é o único Senhor.
Então não há espaço na casa para mais tempo do que o tempo dedicado a esse Deus. E isso ensina exatamente um princípio reformado, irmãos, que é: se há algum problema no plano horizontal entre as pessoas, é porque primeiro e antes há um problema vertical entre o homem e Deus. Então, a família, ela não é livre, ela não tem uma carta de alforria para fazer dela o que ela bem entender. O que o autor está colocando aqui é que a família é de Deus, ela pertence a Deus. Falaremos mais sobre isso daqui a alguns minutos mais. E como tal, é Ele quem tem que governar. Os pais precisam ter essa percepção. É natural, irmãos, que também entendamos que existem problemas, e às vezes sérios e graves, e isso pode ocorrer em toda e qualquer família. Nenhuma família está isenta de ter problemas interrelacionais, até porque tem que ter problema mesmo, porque homem e mulher são totalmente diferentes, não só na biologia, na cultura, na forma de pensar. Há uma diferença muito grande. Então, se tinha algo que deveria dar errado e sempre dá errado, é um casamento. Tem tudo para dar errado. São duas pessoas distintas, com culturas diferentes, com planos de vida diferentes, com projetos de vida diferentes, com famílias diferentes, de regiões diferentes, e de repente são unidas. Então, é para tudo para dar errado. Daí a necessidade que nós estamos falando desde o início. A família precisa da graça de Deus. O que vai unir essas coisas é, então, somente a graça de Deus. O que o autor está estabelecendo aqui no verso de número 4, irmãos, é que o Senhor nosso Deus é o único Deus. Queridos, se Deus não for o único Deus dentro do lar, outras coisas estão ocupando esse lugar. Que coisas podem ser essas, reverendo? Vamos lá. O trabalho. A gente vai se esconder do trabalho. Então eu estou muito ocupado. Não, meu trabalho. O trabalho vai ocupar esse lugar. Ou o dinheiro vai ocupar esse lugar. O materialismo. Não, eu tenho minha meta para cumprir, dentro de 5 anos eu tenho que fazer isso, então eu tenho que fazer isso. Está tudo planejado e as coisas começam a tomar o lugar de Deus. Os filhos podem ocupar esse lugar? Também podem. Quando a gente começa a achar que os filhos são mais importantes do que Deus. Os filhos são importantes e são mesmo. Mas eles não podem tomar o lugar, primeiro, de Deus. Segundo, da esposa. Os filhos vêm em terceiro lugar. Primeiro Deus para o homem. Primeiro Deus. Depois a esposa. Depois os filhos. Quando a gente começa a trocar essa relação, as coisas começam a mudar dentro de casa. Querido, quando Deus é o primeiro lugar, todas as outras coisas acham o seu lugar. O ego também vai ocupar esse lugar. Eu sou mais importante. Os meus planos são mais importantes. Eu sempre pergunto, quando eu falo para casais e sobre casais, em curso de noivos, sempre eu pergunto assim para o marido. Eles não gostam disso, mas eu sempre pergunto: qual foi a última vez que você perguntou para sua esposa quais são os planos dela? Qual foi a última vez que você perguntou: querida, senta aqui, o que mais você deseja? Vem cá. Porque culturalmente nós homens fomos levados a ser considerados o provedor da família. A esposa é do lar. Isso tem mudado, graças a Deus por isso. Conheço famílias cujos maridos são contra a esposa trabalhar, porque não querem admitir a hipótese de ela ganhar mais do que ele. Conheço. Lamento profundamente isso. Lamento profundamente, mas é um acordo que eles fizeram, é uma aliança que eles fizeram. Eu penso diferente, eu penso que a Lira tem que ganhar muito mais do que eu, vai ganhar muito mais do que eu, e ganhar mesmo. Sabe por quê? Porque a esposa, ela é um ser humano,
Não somos apenas nós, homens, que temos planos e sonhos. As esposas também têm. E por muitas vezes ela se cala pelo marido. Ela está construindo para o marido. Mas e ela? E ela? O lar cristão, irmãos, não é apenas um lugar ou um espaço de convivência, mas nós estamos aprendendo que o lar cristão é um lugar de culto a só um Deus. A graça começa na centralidade de Deus no coração. Uma segunda lição que nós aprendemos nesse texto, irmãos, é que a graça transformadora vem antes da instrução aos filhos. A graça transformadora vem antes da instrução aos filhos. Volte o seu olhar para o verso de número 6. Essas palavras que hoje eu te ordeno estarão no teu coração. Observe que ele ainda não falou de filhos, ele falou dos pais. É uma palavra aos responsáveis. Essas palavras estarão no teu coração. Então, a graça de Deus tem que estar em primeiro lugar dentro dessas vidas dos pais. Antes de ensinar os filhos, a palavra deve habitar o coração dos pais, ou os corações dos pais. A pedagogia bíblica, irmãos, ela começa por essa regeneração interior. Caso contrário, tudo será apenas um cumprir de tabelas, mas não haverá vida em absolutamente nada. A tradição reformada, irmãos, nos ensina e nos enfatiza que a religião doméstica, o culto doméstico, não poderá ser em tempo algum apenas e tão somente uma mera formalidade, senão um compromisso pactual. Portanto, não basta frequentar cultos, não basta. Isso é bom, mas não basta. Possuir Bíblia ou Bíblias, isso é bom, mas não basta. Ou defender valores cristãos, isso é bom, mas não basta. É como vimos hoje na escola bíblica dominical. Não é para a gente ser bonzinho, é para a gente ser transformado, é diferente. Bonzinho qualquer um pode ser. A ética pode tornar qualquer pessoa boa, mas somente o Espírito Santo pode fazer o novo ser. É uma ação externa e é assim que deve ser. É necessário haver um coração transformado. Então, a graça transformadora vem antes da instrução aos filhos. As crianças percebem, irmãos, quando há um discurso dos pais e uma prática diferente. As crianças percebem. Não adianta dizer. Tinha muitos anos atrás um pastor muito antigo, já falecido, isso lá por volta dos anos 70, ele estava dando uma palestra sobre famílias, e aí depois da palestra estava saindo o pai, a mãe e os 3 filhotinhos para cumprimentar o pastor na saída da igreja. E aí a filhinha falou assim para o pai, na frente do preletor: "Ah, pai, eu queria tanto que a gente nunca saísse da igreja." E aí o pai falou: "Mas por que, minha filha?" Assim, "Porque aqui o senhor é tão bonzinho." O pai ficou tão envergonhado e falou para o pastor, né? Pastor, essas crianças, né? Ele falou: as crianças falam a verdade. E por vezes é isso. É um cristianismo de 4 paredes. A palavra de Deus está dizendo que a graça transforma antes de haver instrução. Devemos entender que nós, como pais e irmãos, nós estamos discipulando não apenas pelo ensino, mas pelo exemplo. Charles Spurgeon já dizia que o maior sermão que um cristão pode pregar é o seu testemunho. E ele continuava dizendo que o mundo não lê Bíblia, o mundo lê o cristão, o mundo lê a igreja. Então, que Bíblia que eles estão lendo? Que vida que eles estão lendo? Se nós somos a Bíblia,
que eles estão vendo e observando. O maior currículo espiritual dos filhos é observar como os pais se tratam, como os pais conversam, como os pais brincam, como os pais dialogam, como os pais oram, como os pais enfrentam as dificuldades, como os pais resolvem os conflitos, como pedem perdão, como lidam com o sofrimento. Isso tudo é instrucional, isso tudo é pedagógico. Nós estamos ensinando isso aos filhos e é o que Deus quer da sua igreja, do seu povo, onde esse povo estiver, para onde essa família se mudar. Uma terceira lição que nós aprendemos nesse texto, irmãos, é que a graça de Deus é quem vai estruturar a rotina do lar. A graça de Deus é quem vai orientar, vai estruturar a rotina do lar. Volte o seu olhar para o verso de número 7. O verso de número 7 nos diz: Tu as inculcarás a teus filhos e delas falarás, assentado em tua casa e andando pelo caminho, e ao deitar-te e ao levantar-te. Observe muito bem a expressão: tu as inculcarás. Coloca na cabeça. Não dê espaço para outras coisas. Tem um ditado muito antigo que eu vou começar e a igreja vai terminar. Mente vazia é oficina do diabo. Com que nós estamos colocando tempo na mente dos nossos filhos? Olha o que o texto está dizendo para a família. É responsabilidade dos pais. Os filhos não têm essa autonomia que hoje estão tendo. A palavra de Deus não dá essa margem. Aí depois os pais não fazem o dever de casa, aí levam para a igreja e falam: essa igreja não presta. O senhor tem que fazer alguma coisa, pastor. Como? Há muitos anos aqui, eu ainda era seminarista nessa igreja, em 1987, 40 anos atrás quase. Quando eu era seminarista aqui, nós recebemos uma família uma vez, meu pai era pastor, e veio então um casal com seus 2 filhos. E eu me lembro muito bem quando aquele casal, a mãe falou: o que essa igreja tem para oferecer para os meus filhos? E meu pai falou: olha, nós temos a palavra de Deus. Eles nunca vão deixar de ouvir a palavra de Deus aqui. Mas e o que mais? E o pastor falou: mas o que mais a senhora precisa para o seu filho? Não, é diversão. E meu pai falou: temos shopping centers, temos aqui o Play Center, na época tinha o Play Center aqui em São Paulo, nós temos o Parque de Ibirapuera, muitos teatros. Aquela família nunca mais veio para essa igreja. Sabe por quê? Porque são pais que estão terceirizando a criação dos filhos, porque acham que a igreja tem que dar entretenimento. E tem, hein? E como tem igreja oferecendo entretenimento para o jovem? E tem bastante, e não é pouco. O que nós estamos observando aqui, irmãos, é que quando nós dizemos que a igreja, a família precisa da graça de Deus, é porque é a graça quem vai estruturar a rotina do lar. É a graça de Deus, não é o Face, não é o Insta, não são as mídias, mas a palavra de Deus. É essa graça que vai ter que estruturar o lar, irmãos. É a primeira igreja que o filho frequenta. É o lar. Não é a igreja da esquina, a igreja A, B ou C. A espiritualidade não está confinada ao culto coletivo. Culto coletivo é uma coisa, mas em casa, como é o lar? Que tempo os nossos filhos dão ao Senhor, ou consagram ao Senhor? Está invadindo a rotina? Está inventando uma nova rotina? Ou é a própria rotina? Essas coisas, irmãos, estão invadindo a mesa. A gente vai comer com o celular ligado, com plim-plim o tempo todo. O caminho. Parece que quando a gente esquece o celular, a gente está sem roupas no trânsito. Porque a vida está ali.
no celular. Isso está invadindo o descanso, porque a pessoa leva o celular para a cama. É um excesso de horas na tela que afeta profundamente a mente. Depois os irmãos podem pesquisar sobre isso. E o trabalho. Então, quando na rotina não há espaço para Deus, querido, entenda uma coisa: qualquer lugar que está vago, esse lugar será ocupado. Se não for Deus, serão outras coisas que irão ocupar. E Deus está dizendo: inculque isso no seu filho, ensine o seu filho. O que nós precisamos entender, irmãos, é que precisamos sim inculcar na mente dos nossos filhos, mas primeiro na nossa, como já aprendemos, que devemos ter tempo e qualidade de tempo para a leitura da Palavra de Deus, para a oração em família, para o ensino em família e nas conversas espirituais naturais. Observe bem o texto que ele está falando. Fale dessas coisas ao levantar, ao deitar, no dia a dia. Observe que as palavras sobre Deus devem ser comuns no nosso vocabulário, na nossa conversa. Então estamos fritando o alho para fazer o arroz. Graças a Deus, porque temos arroz. E ele, se não tem aquela carne mais suculenta, só tem o ovo frito, né, que eu chamo de zoiudo. Se é hora do zoiudo, graças a Deus pelo zoiudo. Mas levar o filho a entender que existem outras pessoas que nem o zoiudo têm para comer. Aquele grande jogador de futebol francês, Zinedine Zidane, ele dizia: eu reclamava muito para os meus pais que eu não tinha tênis novos. Até que eu conheci um homem que não tinha os pés. Tem gente em pior condição. A palavra de Deus está nos ensinando aqui, irmãos, que a família cristã deve falar de Deus não com formalismo, mas como algo natural. É por isso que eu sempre digo para os irmãos que eu não gosto muito de calendários ou de agendas, porque a vida cristã ela é integral, ela não é compartimentada. Não é. A vida cristã ela é absolutamente integral. Eu também não gosto, talvez seja a idade, talvez eu esteja ficando mais velho, também não gosto de certos modismos neológicos, os neologismos que estão tomando conta de A, B ou C, inclusive, infelizmente, da Igreja Presbiteriana do Brasil, a gente vê certos neologismos que a gente nunca ouviu falar. Eu vou dar algum exemplo aqui, os irmãos já me conhecem um pouquinho, vou citar 2 exemplos. Igreja intencional. Eu fiquei pensando, gente, o que é uma igreja intencional? Fui a 3 encontros, 3 conversas. Igreja intencional é uma igreja que prega a palavra de Deus. Eu falei, aí tem que ter um nome novo para isso. A igreja já não era intencional, mas tem que criar um nome que é para as pessoas prestarem atenção. E eu falo, mas para que isso? Um outro termo que para mim é vergonhoso, né? É uma igreja de relevância. Mas relevância em termos de quê? A relevância da igreja é a sua fidelidade à palavra do Senhor. E se não for isso, ela não é relevante coisa alguma. Se a relevância dela está diante do olhar ou do crivo de A, B ou C ou de novidades, ela não é relevante coisa alguma. Então, às vezes as coisas vão criando, ou sendo criadas, reformadas, como que você pensa, gente, o que é isso? Estão arredondando a roda? Estão criando uma roda mais redonda? Um fogo mais quente? São novidades, irmãos, que servem para agradar. O antigo evangelho não é outro senão o atual e será para sempre. A realidade da igreja, irmãos, ela é integral. Ela não pode ser compartimentada. Fale, converse, vai no ônibus, vai no trem, fale de Deus. Não precisa pregar, fale de Deus. Mostre os pássaros, mostre a riqueza das aves, mostre a riqueza da lua, dos astros, de tudo que Deus criou. Fale de Deus. É isso que ele está dizendo. Fale de Deus. Em último lugar, irmãos, 4º lugar,
A graça de Deus no lar nos ensina que o objetivo final e principal da família é glorificar a Deus. O fim, o objetivo principal e final da família é glorificar a Deus. Volte a olhar para os versos 8 e 9. Atarás como sinal na tua mão e te serão por frontal entre os olhos, e as escreverás nos umbrais da tua casa e nas tuas portas. Observe muito bem que envolve todo o ser de quem está dentro do lar e do lar em si, a entrada, a porta de entrada. É por isso que os judeus levam isso tão a sério, que na casa judaica, eu esqueci agora o nome, mas tem um filactério bem na entradinha da porta, onde estão ali alguns resumos da lei de Deus. E aí o judeu, quando entra, ele dá um beijo e beija ali. Eles tiram esse texto, eles levam isso ao pé da letra. O que nós observamos aqui, irmãos, são 3 aspectos que envolvem, repito, quem está na casa e a casa em si. Mãos em tudo que eu faço. Em testa, eu nunca deixar de ver, e na porta, onde eu habito, onde eu resido. O propósito final da família, irmãos, não é encontrar apenas e tão somente um conforto emocional. Conforto emocional é desejável, mas a família é muito mais do que isso. A família é, sim, para a glória de Deus. É para a totalidade da existência dessa família. O objetivo principal da família, irmãos, é glorificar ao Senhor Deus. O breve catecismo de Westminster nos diz exatamente isso. Qual o principal objetivo do homem? O principal objetivo do homem é glorificar a Deus e desfrutá-lo para sempre. É para isso que o Senhor Deus nos criou. As famílias florescem, as famílias crescem, as famílias são edificadas, irmãos, quando compreendem isso. Um lar centrado no homem, ele vai colapsar, ele vai ruir sob toda e qualquer expectativa pura e principalmente humana. Ele vai colapsar. Ele não vai se autossustentar. Entretanto, um lar centrado em Deus encontra nele o seu principal propósito. Os nossos filhos são para a glória de Deus. A esposa é para a glória de Deus. O marido é para a glória de Deus. O Senhor deve ser honrado. Deus fala isso para o seu povo, irmãos, antes daquele povo se misturar a outros povos, a outros costumes, a outras tradições, a outras religiões, e eles são dominadores lá. E Deus está dizendo aqui, não importa para onde você vá, você é meu povo, eu sou o seu Deus. Concluindo a nossa reflexão na noite de hoje, irmãos, a nossa casa precisa da graça de Deus. Nossa família precisa da graça de Deus. Deus deve ser o centro do nosso coração. Essa palavra de Deus tem que moldar a nossa identidade. Os nossos filhos têm que ser nossos discípulos e discípulos do Senhor. É um lugar onde o perdão deve ser constante e a glória de Deus é o principal dentro daquele lar. O lar cristão, ele nunca deve ser e nunca será sustentado pela competência do pai e da mãe. Isso é desejável, mas não é isso o seu sustentáculo. O sustentáculo da família é a graça soberana de Deus, aplicada no feijão com arroz do dia a dia, do café com pão, com leite, com manteiga e com os olhos. Temos sido templo em casa para Deus. Nossos filhos, estamos vendo-os, lendo a palavra de Deus, estudando a palavra de Deus. O Evangelho tem sido falado, temos comentado sobre essas graças, as bênçãos de Deus no lar.
Temos falado do nosso sustento para os nossos filhos. Olha, graças a Deus por esse sustento. Graças a Deus por esse trabalho. Graças a Deus por esse bônus. Ou, filhos, estamos diante de um problema sério, precisamos orar. Aconteceu isso, isso, isso. Vamos orar ao Senhor para pedir do Senhor providência sobre isso. Nossa família tem experimentado essa graça ou apenas cobranças? O nosso desejo, irmãos, ao refletir sobre essas coisas, não é encontrar culpados. Quem me conhece sabe que achar culpado não resolve nada. Eu não gosto de achar culpados nem de procurá-los. Eu não perco meu tempo com isso. Porque achar culpado não vai resolver. O que vai resolver é focar em resultado, buscar solução. Isso significa dizer, irmãos, que muitas coisas no lar, e não existe lar perfeito, muitas coisas no lar, muitas coisas não são perfeitas. Muitas coisas estão muito aquém do que deveria ser, do mínimo. Muitas vezes a comunicação não é legal. Muitas vezes as conversas não são boas. As atitudes não são boas, os sentimentos não são bons. Muitas coisas que antes fazíamos no passado acabamos deixando para lá, como tocar na mão, dar um beijinho, abraçar, sorrir. E a gente vai vivendo assim. E nós vamos nos esquecendo do que nós devemos viver para a glória de Deus. Aquela esposa ou aquele marido a quem dedicamos e prometemos amar, sabendo que ela é falha, sabendo que ele é falha. Mas construindo e vendo o que Deus permitiu construir. Olhar para trás e dizer, puxa, olha onde nós estávamos, olha quem nós éramos. E olha como o Senhor tem nos trazido até aqui. E contar as bênçãos, como diz o hino, conta as bênçãos. Não busque no seu marido perfeição, você não a encontrará. Não busque na sua esposa perfeição, esqueça. Pais erram, filhos erram, marido erra, esposa erra, filhos erram. Todos somos errantes. Por isso que precisamos da graça de Deus. A esposa precisa da graça, o marido precisa da graça, os filhos precisam da graça, a família precisa da graça de Deus. É essa graça que nos une, não é a força dos homens, não é a força de quem constrói a casa. A palavra de Deus nos diz: inútil será acordar de madrugada, penar para ganhar o salário. Não, é perda de tempo. Se o Senhor não edificar a casa. Que o Senhor reforme os nossos lares pela sua palavra. Que os nossos lares sejam pequenas comunidades da aliança de Deus e com Ele. Que os nossos lares sejam lugares de graça, da graça de Deus. Que os nossos lares sejam lugares de arrependimento, reconstrução, restauração, discipulado. E que os nossos lares sejam consagrados ao Senhor. A graça de Deus no lar. Que sejam sobre nós a graça e a misericórdia de Deus sobre as nossas famílias, em nome de Jesus. Amém.